Tudo bom, doutora? Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo. Muito bom poder te ver nesse período de quarentena. Nossa, nem me fala, viu? Me fala. Bem complicado, né? Mesmo que a distância, é sempre um prazer poder conversar contigo. Nossas conversas são sempre boas, muito produtivas. Aliás, deixa eu te apresentar, né, para o pessoal. O pessoal está entrando já, né, para saber desse tema que a gente vai falar hoje. Afinal, o que que tem a ver Covid? O que que tem a ver essa quarentena com dermatologia? Pois tem muita coisa a ver, né, doutora? Muita coisa a ver. É isso aí, Ivan. É um Bom, prazer para estar quem, aqui. Pode por falar, favor. Ivan. É um prazer estar aqui com você, meu amigo, de muito tempo, né? Então, Verdade. anestesista, anestesiologista. Ai, engasguei. Mas, enfim, é um prazer estar com você aqui. Você sabe o Ah, tanto que eu gosto de você e confio no seu trabalho. Você é um é verdade. estudioso, você me Aham. inspira. Aliás, eu sou teu fã também, não precisa nem dizer, né, que a gente se conhece realmente há muito tempo. E para quem não sabe, a doutora Luciana, que ela também é voluntária, tem atendido paciente ao longo dos anos, aí sempre socorre a gente lá na ONG, atendendo alguns pacientes de graça, voluntariamente. Muito obrigado, viu, doutora? Imagina, prazer. E para quem não conhece a doutora Luciana, deixa eu contar um pouquinho, né? A doutora Luciana Leonardo, ela é médica, ela é dermatologista com título de especialista em clínica médica e dermatologia. Puxa vida, né? Duplamente especialista. Não é mole virar, né, dermato. O pessoal fala, pessoal do Botox, mal sabe, né, doutora? Antes tem a faculdade, antes são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de clínica médica, depois mais 3 anos de dermatologia. Então, Uau! uma carreira bem... uma vida bem longa aí, né? E Bem, sempre atualizando, a gente sempre tem que fazer curso, você sabe disso, né? é verdade, é verdade. Mas falando disso, né, e com uma carreira tão longa, com um tempo tão longo de formação, tanto tempo de dedicação e estudo, por que dermatologia, doutora? Olha, Ivan, eu decidi fazer dermatologia no terceiro ano de faculdade, né? Quando eu passei pela cadeira de dermatologia. Tá, Então, assim, eu falo que a dermatologia é sentir a medicina na pele, né? literalmente. Na pele, literalmente. E na cadeira de dermatologia, eu via muitos pacientes, assim, com doenças de pele que me chamavam a atenção, e as pessoas com medo de se contaminarem, essas pessoas sofrendo preconceito, Aham. uma discriminação. E isso me chamou muito a atenção, porque diferente de você ter uma gastrite, né, alguma coisa interna e ninguém vê, do que você ter alguma doença de pele e as pessoas todas te vendo, né? Então, várias doenças, depois eu vou citar algumas, mas enfim, é isso que me chamou bastante atenção. E eu comecei a me interessar pela cadeira, comecei a me interessar e me apaixonei pela dermatologia. Então, Nossa, hoje, realmente isso me chama muita atenção, porque você já deve ter pego algum paciente assim, falando, mostrando alguma coisa, óbvio, na pele, né? aham. Tipo, sofre o preconceito por isso. Então, Sim. eu acho que isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Na verdade, eu fiz a minha formação é bem clínica mesmo, depois que eu fui para a área da cosmetria, porque o meu Ah, vou chefe. fazer perguntas aí. Aliás, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, eu vou anotando tudo aqui e a gente vai soltando as perguntas aqui para a doutora. Porque todo mundo Sim, quer saber de doença, mas as pessoas também querem saber de botox, dessas coisas. Então, eu vou exato, aproveitar e exato. perguntar. Tá certo, tá certo. Pode perguntar. Não, mas é realmente interessante, né? Você tocou num ponto muito curioso, porque muitas vezes essas doenças de pele, elas são carregadas também de um preconceito, né? Das pessoas acharem às vezes que ou é sujeira,
ou que é contagioso, e isso às vezes limita inclusive a vida social da pessoa, né? E isso interfere, a gente sabe que interfere em relacionamentos, interfere em promoção no trabalho, interfere em Exato. segurança pessoal. Então, uma pessoa Sim, que vai falar em público com, né, com a pele marcada, ou com feridas, isso faz diferença. E muitas sim. vezes isso não tem a ver com higiene propriamente. Algumas têm, né? Mas assim, não tem só a ver com higiene, não só a ver com, né, com doenças contagiosas, né, doutora? E Exatamente. É isso mesmo. Então, as pessoas, elas ficam bem com a autoestima muito baixa, né? Doenças crônicas de pele que existem, como a psoríase, né? São várias doenças que existem de pele. A própria hanseníase, né? A ah, lepra, que chamava lepra, né? Antigamente, uhum. hoje a gente chama de hanseníase. Então, são doenças, assim, que mexem muito com a autoestima das pessoas, né? Do paciente. E aquilo me doía, assim, tipo, ai, doutora, eu não vou passar isso para ninguém, ou fulano de tal perguntou se isso é contagioso. Então, isso realmente me chamou muita atenção e fez com que eu voltasse meus olhos para a dermatologia. Interessante, né? Aliás, antes até pra gente, antes de ir até para o assunto que a gente propôs aqui de falar sobre isolamento social, o Covid e etc e tal, e falando disso, dessa parte, né? Muitas pessoas às vezes pensam que dermatologia é só botox, é só ver pinta, né? E me conta alguma coisa, como que é? Tem emergência? Existe doenças graves em dermatologia? Sim, são poucas, algumas, são poucas, mas tem. Eu Uhum. vou começar um pouquinho contando o que aconteceu comigo nesse início dessa quarentena, né? Muito legal. O que aconteceu? Na verdade, quando eu fiquei bastante estressada no começo, eu fiquei 2 semanas atendendo de máscara, e aí resolvi parar de atender, porque eu fiquei com medo de contaminar minha família. E me fechei em casa totalmente, e um monte de questionamento, um monte de dúvida. Como eu fiz clínica médica, eu falei, então eu não vou atender dermatologia agora, e acho que eu vou para o pronto-socorro, vou para o front, porque eu tenho amigos que estão trabalhando, então eu falei assim, eu vou atender no pronto-socorro. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa vontade de servir. É para isso que a gente se formou, né, doutor? É Exatamente, gostoso de ouvir isso, né, de ti. exatamente. Mesmo eu estando afastada da clínica médica, eu falei assim, eu estudo um pouco e eu consigo, porque, aliás, Aham. essa é a minha formação também. Falei, bom, eu vou. Mas aí comecei a acertar minha cabeça e ficar, né, esperando, passa um dia, passa outro, porque a gente surta também, né? Eu tive uns É momentos de verdade. surto, né? E aí, pensando, eu falei assim, meu Deus, e os meus pacientes da dermatologia, né? Como eles vão para o pronto-socorro? Se eu estou falando para todo mundo ficar em casa, como que eu vou falar para o paciente ir para o pronto-socorro? Então, uma urticária, por exemplo, né, que precisa de um tratamento rápido. Um herpes zoster, né, também. Nossa. Que depois eu explico mais ou menos assim, herpes zoster, aquilo que popularmente chamam de cobreiro, né? Aham. Enfim, uma série de doenças que eu assim, esse paciente precisa de um dermatologista e não cabe nesse momento esse paciente estar indo ao pronto-socorro. Então, teria que ter um dermatologista. Então, só que para isso acontecer, eu primeiro precisei acertar minha cabeça, Guilherme. Aham. Sabe? Então, assim, porque Imagino. eu precisei acertar minha cabeça, porque a partir do momento que você está lá para atender, lógico, vai chegar outras queixas, né, que não classificadas como urgentes, né, não como urgência dermatológica, mas eu tinha que estar lá bem para atender esses pacientes também. Mas, por incrível que pareça, minha primeira paciente, quando eu voltei para o consultório, foi uma senhora de 75 anos. Que setenta e eu, cinco anos, Covid, 75, grupo de risco. O exatamente, que que eu que vi ela na estava tela. fazendo aí no consultório, doutor? Exatamente. Eu falei assim, gente, mas o que essa mulher veio fazer? Mas não pensei em nada assim, pensei, né? Veio tirar uma pinta, alguma coisa assim, não pensei numa urgência na hora. Falei, deixa eu atender. Aham.
Quando entra a mulher, né, a senhora, acompanhada da filha, ela estava com um herpes zoster gigante. Então, acometendo a região anterior e posterior do tronco, né, e ansiosa pelo meu retorno. A paciente simplesmente falou que estava esperando, que estava há dias sem dormir, né, vários dias sem dormir, mas que confiava em mim demais e não queria ir para o pronto-socorro, porque é uma paciente de risco, né? Aham. Então, daquele dia em diante, eu falei, não, eu estou onde eu tenho que estar, Onde sabe? Então, assim, está? onde eu tenho que estar. Então, realmente, foi muito legal isso para mim, porque eu me senti muito útil, né? E de Aham. lá para cá, vieram vários acontecimentos, assim, de pacientes que precisavam mesmo da minha intervenção, entendeu? Às Sim, vezes, até assim, porque, se a gente for parar para pensar, né, essa é uma doença, uma enfermidade extremamente dolorosa, né, doutora? Como é que é? Vamos aproveitar e fazer um gancho aqui. Como é que é esse cobreiro? O que é esse cobreiro aí? O que é esse herpes zoster? Em quem isso pode acontecer, né? então, o herpes zoster é uma doença causada por um vírus, pelo vírus da bactéria, que todo mundo já tem no seu organismo. E quando cai a imunidade, esse vírus se aflora, dando lesões na pele. Ele acomete o nervo da pele, tipo, incha o nervo da pele. O Tá. nervo que faz a inervação da pele, entendeu? Aham. Então, isso é muito doloroso. Acontece em pessoas de idade, né? Em pessoas de mais idade, porque tem a imunidade um pouco mais comprometida, né? Diminuída, e em grandes momentos assim de estresse. Aham. Resumindo, nesse momento, de lá para cá, eu atendi vários casos de herpes zoster, não só em pessoas de idade. Olha Atendi, só, que atendi. interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, como você estava falando aqui, né? E aí a gente começa a morder o nosso assunto aqui. Daqui a pouco eu vou até já passar umas perguntas que já andaram fazendo aqui para você. Tá. Mas se for parar para pensar que o grupo de risco, né? Então, eu sou um idoso, estou em casa, ouvindo a televisão, falar todo dia, né? Olha só, o doutor falando aí que a mãe dele teve essa dor, né? Causada pelo herpes zoster. Agora, imagina só essa pessoa bombardeada por más notícias e dizendo: você é o grupo de risco, você que tem chance de morrer, você. Todo dia. Imagina o estresse e o efeito desse estresse sobre a imunidade. Então é interessante até quem está assistindo a gente, se tem mais idade, ou então se tem pais nessa faixa etária, para ficar de olho, né, com essas Exatamente. pessoas. O doutor Paulo Salotti aqui está perguntando se essa doença, o herpes zoster, está relacionado à catapora, e eu já vou pedir para, na sequência, a senhora comentar uma outra pergunta que fizeram também, que é se quadros alérgicos, hematológicos também podem se constituir uma emergência. Duas perguntas em uma, doutor. Sim, sim. Quadros alérgicos podem sim, né? Então, uma dermatite atópica é importante, né? Ou um eczema de contato, uma dermatite de contato. Tudo isso pode sim ser classificado como uma urgência dermatológica, né? Olha só, Então, que interessante. exata. Então, assim, nesse momento, a dermatite de contato, o paciente lavando muito as mãos, né? Passando álcool em gel. Então, eu peguei uma criança outro dia com uma dermatite de contato nas mãos, porque ela tá tão assustada que ela fica toda hora lavando a mão e passando o álcool, né? Então, isso é Aham. uma dermatite de contato e requer uma intervenção, né? Então, por isso que é importante a orientação. Aí eu expliquei o que tinha que ser usado, né? Ah, peraí. Então, essa vai ser minha próxima pergunta, mas só Tá. antes disso, vamos responder o Dr. Paulo em relação à catapora, se tem relação com herpes zoster, doutora. Sim, porque é o mesmo vírus e fica incubado no Ah, organismo, entendeu? Então aí uhum. cai a imunidade e o vírus aparece. O vírus surge com manifestação na pele, né? Então, enfim, isso acontece, né? Então, para entender, não vou ficar falando nome muito complicado aqui para, né? Então, uma coisa mais assim. Então, queda da imunidade, às vezes
por estresse, por alguma doença que pode estar relacionado, mas isso aí a gente parte para outra investigação, para outras investigações, entendeu? Tá Mas é o certo. mesmo vírus, tá? É o mesmo vírus agindo em momentos diferentes e em idades diferentes ali. Exatamente. Perfeito. Tá certo. Muito bom, bom saber. Agora, vamos voltar para esse assunto, porque assim, na televisão tá todo mundo falando, usem álcool gel e não sei o quê, e bombardeando as pessoas, e tá todo mundo apavorado. Então, cara, lava a mão com água e sabão, passa álcool gel, depois ele joga sei lá o que na mão para tentar deixar Pegar aquilo mais fogo. limpo, para pegar fogo, flamba, acende um fósforo, né? Agora, qual é a recomendação agora de uma dermatologista, de alguém que entende de pele e que entende da responsabilidade da mão, né, ali, que é o que a gente mais contamina? Como que deve ser o meu proceder frente a essa epidemia, né? E quando eu devo usar água e sabão, quando eu devo usar álcool gel, ou qual deve ser a minha conduta? Por favor, doutora. Sim, lavar as mãos é primordial, né? Então, a gente pede para lavar as mãos. Isso já é uma rotina que nós médicos temos entre uma consulta e outra, lavar bem as mãos, né? E agora tem que lavar, não tem jeito. E o uso do álcool gel, ele pode sim vir, né, ser usado em determinados momentos, mas não precisa ser com tanta frequência, né? Basta você estar lavando com água e sabão mesmo, água e sabonete à mão. Porém, o que precisa acontecer é a hidratação. Então, o que acontece? O paciente lava muito as mãos, passa o álcool em gel e não hidrata as mãos. Então, as unhas ficam muito ressecadas, as cutículas, a própria mão, causando essa dermatite, entendeu? Então, Aliás, se a gente for parar para pensar, se houver então uma inflamação ali, essa dermatite, essa pele irritada, na verdade ela acaba sendo até quebrando barreira, né? Facilitando uma infecção secundária ali, tentáculo. exatamente, causando uma infecção secundária. Então, por Uhum. exemplo, a pessoa de idade que já não tem gordura na pele, né? Não tem muita gordura na pele, tá com esse negócio de, às vezes, toma mais banho, né? Muito banho, se não hidrata a pele, começa a coçar. Então, Tá. a hidratação é super importante. E esse coçar a pele, a unha é muito contaminada. Então, machuca e aí pode ter infecção na pele, infecção secundária, pelo ato da coçadura, entendeu? Então, Certo. realmente é muito importante a hidratação. Isso em Certo. qualquer momento. Agora, só que agora as pessoas estão, assim, obcecadas, né? Por isso, tá todo mundo, foi feita uma lavagem cerebral, né? Então, Aham. não que não seja importante, lógico que é, eu não tô falando, Tá. mas tem que ter outros cuidados também. Então, a hidratação faz parte, né? Então, tem que Certo. hidratar, não só o corpo, como as mãos, o rosto, tem que hidratar. Então, Agora, essa hidratação ela é igual para todos os pacientes e para todas as idades? não, não é Tá. igual, não é igual essa hidratação. Então, dependendo de cada caso, né? Então, às vezes é uma hidratação mais suave, né? Um hidratante mais fluido, né? Em loção, né? Que aí o paciente pode usar, dependendo de cada caso. Quando é uma pele muito xerótica, muito ressecada, aí eu já entro com hidratante mais cremoso, mais pesado. Eu brinco com o paciente, Certo. eu falo assim, é um hidratante mais melequento, né? Então, Aham. para ficar mais na pele, para ficar mais aderido, entendeu? Certo. E principalmente usar depois do banho. Então, o que acontece? Tá. Depois do banho, a pele está úmida. Então, absorve mais a hidratação. Então, isso Uhum. vale para qualquer faixa etária, né? Então, desde o Aham. bebê até, né, a pessoa mais madura. Então, Aham. quando a pele tá. Então, por isso que eu falo. Depois do banho, passo o hidratante, porque a pele tá Aham. úmida e vai absorver mais a hidratação, entendeu? Não, é E isso vale interessante. para as mãos, né? Então, tipo, lavou as mãos, já deixa o hidratante e já passa, um hidratante normal, qualquer hidratante, Certo. Então, uma né? super dica, né? Para eu evitar, é óbvio que eu tenho que evitar de me contaminar, e para isso eu devo lavar as minhas mãos, mas agora eu também tenho uma nova recomendação, é isso, né, doutora? Vai É me corrigir isso mesmo. aí.
que É eu isso lavo mesmo. as mãos, eu uso um hidratante para agora proteger a minha mão. Ah, é frescura? Não, não, não é frescura. É que agora eu tenho que manter a integridade da minha pele para que eu evite infecções secundárias. Exatamente. É isso mesmo, Perfeito. Ivan. É isso mesmo. Aliás, deixa eu te falar, você tem um fã-clube impressionante. As pessoas são o melhor dermato do mundo, te amo, adoro. Não tô vendo. Impressionante. Vamos mandar perguntas, tá certo, Pode mandar agradeço. pergunta, gente. Mas é interessante isso. Então, assim, a gente tem que imaginar também que agora a minha condição, a minha saúde da pele, ela vai mudar dependendo do tipo de pele que eu tenho e dependendo da idade também que esse paciente tem. Então, é interessante um hidratante para mão, um hidratante comum, mas um hidratante corporal, que é essa outra coisa, e pensando, inclusive, já que a gente está falando no grupo de risco, né, os mais idosos, onde a pele já é um pouco mais frágil, que essa hidratação precisa de uma certa atenção, né, doutora? Que passasse com um médico dermatologista para ter uma boa orientação de como cuidar dessa pele. Dentro desse assunto, tem alguém perguntando aqui, aliás, tem várias perguntas, tô anotando aqui, a gente vai todas aqui. Tá. Perguntaram aqueles sanitizadores de mão, né, com álcool gel, que já vem com hidratante. O que a senhora acha disso? Pode ser usado, né? Se o paciente gostar da textura, gostar da fluidez, gostar do sensorial, porque dermatologista é muito sensorial, pode ser usado, desde que antes tenha lavado as mãos também, né? Com água e sabão. Então, eu friso bastante isso daí, de lavar as mãos com água e sabonete. E depois aí vem com álcool e gel também. Pode usar esse, não tem problema. Sem problema nenhum, pode usar. Certo. E o pessoal aqui, ó, perguntou também, voltando lá ao assunto do herpes zoster, por que que isso aparece depois? Se o vírus não teria sido eliminado na catapora lá, quando a criança teve a catapora, ele não é totalmente eliminado? Algumas pessoas sobram. Por favor, doutor. Não, o vírus não é eliminado, ele fica, né? O nosso corpo fica com aquela memória, Nosso, com aquela, né? nosso companheiro até o túmulo. Nosso companheiro até o túmulo, né? Então, cai a imunidade e aí aparece, o vírus volta. Não que mas a manifestação, né, da doença Esse vírus acontece. reaparecendo, né? Exatamente, isso Caiu a mesmo. imunidade, porque lá o vírus ele tá lá quietinho dentro da Quietinho célula nervosa. Cada vez dentro. que ele tenta sair para fora, o sistema imune vai lá e dá pau nele. Só que Isso a mesmo. hora que a imunidade cai, o vírus sai, né? Ele olha para a direita, olha para a esquerda, não vem nenhuma célula da defesa, ele se multiplica, cresce e vai, né? Então, Exatamente. é É isso isso mesmo. aí. E Uhum. falando um pouco dessa doença, porque se você não intervir no momento certo, né, você fica com uma dor, né, principalmente nas pessoas de mais idade, né, chamada neurite pós-herpética. Então, você tem que entrar com o tratamento certinho, bonitinho, para evitar isso daí, porque depois é complicado. O paciente pode ficar até um ano apresentando essa dor, e é uma dor super desconfortável, sabe? Eu já tive Uhum. que encaminhar paciente para neurologista porque eu não consegui dar conta. O paciente tinha muita dor, realmente foi feito um tratamento um pouco demorado e depois o paciente veio já para mim numa fase bastante avançada de dor e já não tinha mais o que fazer da parte dermatológica, né? Então eu tive que entrar em contato com uma amiga neurologista para ela entrar com os medicamentos. Bom, você sabe, né? Você mexe com dor Uhum. também, você sabe Não, que sim, é complicado mesmo. O paciente com dor crônica, ele sofre, né? Porque sofre é aquela mesmo. dor que é todo dia, não é um dia que dói, é difícil. E é um tratamento difícil mesmo. Agora, o pessoal está perguntando bastante dessa parte de hidratação e Covid, né? Porque, assim, a gente está fazendo todos os cuidados, a mídia falando sobre usar esse álcool gel, usar água e sabão, a senhora já orientou usar hidratante, né? E aí algumas pessoas estão perguntando assim, se eu tiver a pele mais oleosa,
com acne? Tem alguma coisa que eu deva fazer também? E acne, agora eu vou aproveitar o gancho. E acne, tem alguma coisa a ver também com esse estresse todo que a gente está pensando? Tem, Ivan, tem sim, viu? Eu tô com acne, né? Olha Então, só. sim, você fica estressada, aumenta o seu nível de cortisol e aí começam a aparecer as lesões de acne, né? Tem hidratante específico para pele oleosa? Sim, lógico. Não é porque o paciente está fazendo um tratamento para acne que ele não pode hidratar a pele. Pode, tá? Então, existem aí no mercado algumas marcas, algumas coisas. Então, tem que hidratar. A acne é uma doença que... Então, é uma das doenças que também precisaram da minha intervenção, né? Eu trato muita acne, né? Paciente que faz uso da isotretinoína, né? Então, me mandando mensagem, doutora, vai acabar meu medicamento, como é que eu faço? Acne grave, né? E que teve uma piora importante nesse período. Quem toma Rocutan e quem não toma Rocutan, por exemplo, vai. A ansiedade foi tamanha que houve uma piora. Então, Aham. assim, a acne é uma das doenças, né? Isso sem falar na dermatite seborreica, né? Que é aquela Puxa vida. que é a caspa, que todo mundo é a caspa do couro cabeludo, que pode dar na face, na região anterior do tronco e até em regiões pubianas, em casos mais avançados. Então, a dermatite seborreica, a rosácea, a psoríase, o vitiligo, são todas doenças que têm um fator genético, claro, mas que o fator emocional também está muito envolvido, né? Então, nessa época que a gente está vivendo, né? Nessa incerteza, né? Mas tudo vai passar com a graça de Deus, que as coisas começam a aparecer. Então, o paciente que estava controlado, com a medicação certinha, de repente caiu na minha frente e com o quadro aflorado, né? Então, o que Aham. aconteceu? Então, isso significa que realmente o estresse está sendo importante para aquela pessoa. E cada um, Ivan, reage de um jeito, né? Cada um Uhum. lida com o estresse de uma maneira. Então, Aham. isso não tem jeito. Então, às vezes as pessoas somatizam no estômago, no intestino, Sim. e muitos somatizam na pele. Então, Sim. não tem jeito. Cada pessoa reage de um jeito. E já E olha só que. aconteceu. E já aconteceu. Mesmo assim, a queda de cabelo, por exemplo. A queda de cabelo é uma emergência dermatológica? Não, não é uma emergência dermatológica. Mas o que eu ando vendo de paciente com queixa de queda capilar, É. Ó, aos absurdo, assim. tufos. Puf. Aos tufos, né? Aos tufos. Então, a gente... É isso aí. Mas, doutor, estou em home office, não aguento mais ficar em casa, né? Não Aham. aguento mais, meu cabelo está despencando. Então, gente, É. por que não tratar, né? Por que não Sim. conversar com a pessoa? Lógico que você vai afastar se tem algum quadro sistêmico associado, mas na maioria Aham. das vezes agora o que eu vejo, o que eu estou pegando nos últimos dias, realmente não tem essa associação, né, de nada, de nenhuma doença subjacente, realmente é o estresse mesmo, né? Então, a gente tem que Sim. parar e focar e pensar e, nossa, é complicado. Mas Não, tudo é vai dar complicado mesmo. É engraçado que aqui, enquanto você estava falando, pelo menos 3 pessoas confirmaram que elas estão passando por essa situação, né? De certo. acne e tudo. Então, realmente, a experiência clínica aqui, né, mostra que é fato, né? E aí a gente para pensar, né? E eu gostaria de fazer uma provocação aqui agora para a doutora, né? Que imagina só, se quando eu tenho uma queda da minha imunidade, Sim, aparecem doenças oportunistas. E também quando eu tenho um estresse contínuo, também há manifestação de doenças, somatização, muitas vezes, de doenças, inclusive com manifestação na pele. E nós estamos passando por uma situação de estresse equivalente a uma guerra, né? A uma guerra exato. mundial, onde está todo mundo enquartelado, todo mundo isolado. Nós somos seres sociais, Sim, né? Nós precisando,
nós precisamos de interações relacionais, interações com outras pessoas. Nós precisamos Claro, disso. Faz parte da exato. nossa saúde mental, né? Isso. Então, as pessoas estão isoladas. E tirando isso, então, fator estresse. E agora, outra coisa, as pessoas estão isoladas. A gente estava conversando outro dia, né? Estava conversando antes aqui, estava falando, puxa vida, eu sou privilegiado porque eu tenho um quintal aqui, eu consigo tomar sol, né? Exato. Mas não é a realidade de quem mora em São Paulo. Eu não sou a realidade de quem mora em São Paulo, né? Então, as pessoas na sombra, isoladas, sem ventilação adequada, sem insolação, o que pode aparecer nesse período e se manifestar na pele que deve chamar minha atenção, né? Quais são as doenças, as dermatoses mais frequentes aí na pele? Não sei se eu alonguei demais a minha pergunta, mas, por É, favor. sim. A própria dermatite, né? Nessa época pode ficar mais evidente. Eu falo uma dermatite atópica, né? É, a psoríase, né? Pela falta de sol, porque o paciente com psoríase ele tem que tomar um pouquinho de sol, né? Então, assim, muita coisa aí por esse contexto, né? Por esse contexto geral. Eu vou voltar um pouquinho, Ivan, que você começou a falar de Por interação. favor, por favor. Eu Porque eu vou, fiz uma pergunta tão longa que eu acho que eu te atrapalhei, na é, verdade. você falou desse negócio de cumprimentar. Eu acho que isso assim já começa daí o estresse do médico, porque a gente tem aquela coisa de cumprimentar, dar beijo e abraçar o paciente. O paciente se sente acolhido. E eu também, eu gosto disso. Sim, eu sou Então, latino. Eu latino, posso, eu estava até exatamente. contando, vou até te cortar aqui, aproveitar. Semana passada eu estava num parto, né? E aí, o que aconteceu? Eu, um colega mandou, quem mandou vender o sítio, né? Hora errada, eu devia estar lá agora no sítio. Verdade, Paulo. Mas assim, o que aconteceu? Eu estava no parto e assim, que a gente fala, a gente é apaixonado pelo que faz. Quantos partos eu já fiz na minha vida, né? Participei, né? Milhares. E só que toda vez eu fico emocionado. E aí foi um parto normal, longo, né? Eu fiz analgesia. E aí a mãe é emocionada, o pai é emocionado, eu emocionado, todo mundo chorando. Aí a enfermeira olhou para mim e falou assim: tá tudo bem, doutor? Precisa de alguma coisa? Eu falei para ela: eu preciso de um abraço. Todo mundo de máscara, de Covid, Máscara. sem poder se tocar no hospital. Eu queria um abraço. Né? A gente Exato, é no toque. exato. É o toque, é o toque. Então eu me senti muito mal, assim. Aí uma paciente oriental minha, que é uma dentista, ela virou para mim e falou assim: Lu, sabe o que você faz? Você cumprimenta igual japonês, só assim. E isso é um sinal, É. né? Todo mundo vai entender, fica tranquila, porque no começo eu estava aflita por conta disso. Ai, não consigo te beijar, não consigo te cumprimentar, não consigo te abraçar, não posso fazer isso agora. Então, realmente, isso foi um momento bem complicado para mim. Isso sem falar na máscara, que eu falo demais e tinha que ficar com aquela máscara, né? Aquilo me sufocava, eu não conseguia Aham. falar. Então, porque eu sou muito falante, falo, 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 falo. Então, a máscara, gente, eu não tô conseguindo falar. Aí eu abaixava a máscara, levantava. E foi um estresse, foi um estresse. E aí foi quando eu precisei acertar, ficar em casa aquelas 2 semanas para acertar minha cabeça, né? Coitados dos meus filhos, porque sofreram muito, né? A mamãe pirou, né? A Luísa falou assim eu não cozinho quase nada, né? E Luísa falando, mamãe, você como uma boa cozinheira é uma boa médica, você como cozinheira é uma boa médica, uma boa Aham. dermatologista, falou assim, Ah, não teve coitada, que ouvir né? essa. Olha, queria dizer, mamãe, que a senhora é uma excelente dermatologista, mas Mas na cozinha, na não, cozinha. não. Ai, ai. Aí Mas, voltando, agora você falou também, você começou a falar da parte da vitamina D, né? aham. Do sol, da falta do sol, né? Sim. O sol é super importante, né, para a gente fazer a sintetização da vitamina D. Então, como É. é que fica agora, né? Então, aí foi falado até tá todo mundo falando da vitamina D
o coronavírus, para o tratamento, sim. Por quê? Porque a vitamina D aumenta a imunidade, né? Então, ele tem que ter o nível certo de vitamina D. Mas Interessante. não podem as pessoas saírem aí na loucura tomando vitamina D, sem saber qual é o nível que está da sua vitamina D, entendeu? Então, isso precisa ser um médico, com um acompanhamento médico, com receita. Não adianta você sair, vou tomar vitamina D, gente. Não Até é assim. porque, vão até aproveitar, né? A gente estava brincando, né? Conversando, até cerveja tem que ser com prescrição médica, né? Não é piada, é porque assim, se a gente parar para pensar, né? É claro que as vitaminas elas são essenciais. No caso, a gente está discutindo aqui da vitamina D, né? Mas a gente tem que lembrar que o excesso de vitaminas muitas vezes desencadeiam também doenças, né? As Exatamente. vitaminoses. Então a gente precisa saber quem tem falta, quanto repõe e para não passar do limite também, o que não Exato, interfere. Existe uma exato. responsabilidade nisso, né? Mas assim, para o pessoal entender, né? A pessoa fala muito de vitamina D, mas assim, aonde que a gente consegue vitamina D, né? E por que que ela é tão importante? Você falou que ela tem inclusive interferência na imunidade. Sim, vitamina D tem interferência na imunidade. Então, eu solicito vitamina D. Hoje, agora, nas minhas solicitações de exame, vitamina D faz parte, né, dos exames que eu solicito para o paciente, quando há necessidade, né, quando eu acho que há necessidade. Mas alguns alimentos têm vitamina D, né? Então, atum, laticínios, né? Sardinha, né? Mas às vezes às vezes o que o paciente está ingerindo, a ingesta, não está sendo suficiente. Tá. O sol também é muito importante, né, para fazer essa, né, a síntese da vitamina D, mas não é qualquer sol. Então, não é tomar sol assim, é tomar sol em áreas que estão cobertas, né? Então, tem um horário certo, não é de manhã o sol que. Então, aí a pessoa fala, Boa, mas vamos falar disso, porque a gente é, vive, inclusive, num país tropical, né? Com uma sim, incidência de sol, a gente tem uma dimensão continental com exposições solares diferentes, mas a maior parte do Brasil tem uma insolação muito forte, muito, muito intensa, né? Então, assim, tem muitos mitos em relação a isso. E a gente tem outro problema aqui, que o maior número, a professora Magda, né? A gente tem outro problema que é câncer de pele. Né? exatamente. Então, o que sol eu tomo para que Sim. eu tenha uma vitamina D e que seja saudável, Uhum. e que sol eu não tomo para não ter câncer de pele Sim. também. E De daqui a qualquer pouco. De qualquer forma, a exposição solar a gente pede para ser uma exposição solar de no máximo uns 15 minutos, próximo do horário do almoço, entendeu? Entre 10 horas e 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, que é o horário que o dermatologista fala, não pode tomar sol, não pode tomar sol, não pode tomar sol. Mas esse sol, que é o sol importante para a síntese da vitamina D. Só Hum, que tem que usar filtro solar. Ele vai tá, diminuir a absorção da vitamina D? Vai. Mas o benefício está acima do risco nesse caso, entendeu? Os entendi. benefícios são maiores. Então, o paciente vai tomar sol, ele tem que tomar o sol, esse sol que eu falei que seria mais prejudicado por conta de câncer de pele, com Tá, filtro solar, com fator de proteção, né? Com protetor tá. solar, nas áreas que normalmente ele não estão expostas. Então, assim, Não adianta abdômen, ir de blusa e manga comprida para o não sol. adianta, não adianta, não adianta. Então, abdômen, dorso, né, as pernas, que está sempre de calça, palmas e plantas. Então, é isso que tem que acontecer. Mas aí nas áreas mais expostas ao sol, né? Mas sempre tem que passar o fator de proteção, não tem jeito, gente. Tem que passar, porque senão o que acontece? Fica nessa dúvida. O dermatologista vai falar que tem que usar fator de proteção. Sim, tem que usar. Tá certo. Agora, uma coisa que se chamou a atenção, ó, neste momento que a gente está falando de Covid, eu quero ter minha imunidade boa. Só que aí Sim, eu tô estressado, tô confinado, não tomo sol e não tenho vitamina D. Você falou que a pronto. vitamina D, ela tem uma participação, então,
na imunidade, e até parece que foi aventada a hipótese aí Nossa, de... É, lembra- também, verdade, Chacal. Abrir o vidro da sacada, isso é verdade, tá certo. é, Quem mora em apartamento, né, entendeu? Então, isso é importante também. Porque às vezes você não pode descer, né? Então, você dá um jeitinho de entrar o sol, pegar algumas partes do seu corpo aí, né? Isso que ele falou é lembrando bem que importante. ele está falando aqui, mas é interessante mesmo, né? Porque o vidro ele acaba barrando parte da radiação, né? Exatamente, exatamente. Então, precisa abrir para poder ter contato, isso daí. Valeu, Chacal. Uhum. Muito bom, muito bom. Então tem esse componente na imunidade também, né? No controle da Sim, imunidade. Então é sim. importante para mim isso. Agora, dentro desse período, considerando falta de insolação, imunidade abalada, estresse, né? Quais são as doenças mais frequentes que você está encontrando no seu dia a dia agora, neste momento? Neste momento, eu estou encontrando rosácea. No passado chamava-se acne rosácea, né? Que são lesões que há em áreas fotoexpostas, parece acne mesmo, mas que pioram com alguns alimentos, piora com os extremos de temperatura, muito frio, muito calor, e com o estresse, entendeu? Tá, Então, isso, a rosácea é uma, psoríase é outra doença, tá. a própria acne, dermatite seborreica, né, tanto de couro cabeludo como de corpo. Peguei um caso de vitiligo que teve uma piora também importante, porque o paciente foi mandado embora do trabalho Que e realmente loucura, o né? quadro aumentou. Até os eflúvios, né? As quedas capilares também, as quedas de cabelo também estão acontecendo com bastante frequência. É o que eu estou pegando bastante, assim, no consultório agora. Então Entendo. é isso. Eu acho que realmente queda de cabelo, até eu tô tendo, eu acho que eu vou ficar careca. Olha Mas só, olha só que loucura, né? Porque assim, você tocou num ponto, né, que inclusive chama muita atenção, né? Cabelo. Então, eu devo me preocupar com essa queda de cabelo. Essa queda de cabelo que acontece agora nesse período de estresse é uma queda de cabelo permanente? Não é? Tem como melhorar? Tem como evitar sim, isso? claro. Descartando aquilo que eu falei já anteriormente, descartando a doenças sistêmicas, né? Então, a gente tem que ver, fazer um exame dermatológico no paciente na hora, um exame clínico dermatológico, para ver como que grau está essa queda capilar, né? E aí sim intervir. Eu estou intervindo em todos, né? Mesmo Ah, não tendo doença subjacente, né? Eu estou intervindo, porque o paciente realmente está precisando e a gente vê que tem uma resposta importante quando você faz esse tratamento. Então, eu ah, entro com complexo vitamínico, entro com uma loção, um shampoo anti-queda. Então, realmente, os pacientes estão precisando desse aconchego, desse... desse aconchego. Doutora, a gente Exatamente. está chegando perto do nosso final, nós temos só 15 minutos, o tempo voa. É Meu impressionante, a Deus! conversa contigo é muito gostosa, né? Nossa! Eu queria aproveitar aqui para a gente conseguir responder algumas perguntas também que o pessoal mandou aqui. Quem tiver, aproveita que vou mandando, passando para a doutora aqui. Uma delas que eu achei bem interessante, que é em relação à vitamina D e insolação ainda, né? Que é quando eu faço isso com bebês. Ela está perguntando, vitamina D é importante para bebê também? E qual seria o melhor horário? Como eu conduziria isso com bebê? Com bebê. É, com bebê é mais delicado isso daí, porque se o bebê até 6 meses ele não pode passar filtro solar, não pode usar o fator de proteção, né? E a pele do bebê é uma pele muito fina, então tem que tomar cuidado, mas tem que tomar o solzinho, né? Com fraldinha nos pezinhos, nas mãozinhas, mas eu não falo para tomar nesse horário aí, então tem que ser Aham. o horário de manhãzinha, até às 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Até Então, porque com essa pelezinha fina, para virar não, uma queimadura não, é dois. Então, é-
isso não vale para bebê. Isso que eu estou falando é para pessoas mais, né, mais maduras. Aham. A outra pergunta, tem uma outra pergunta sobre hidratação nas mãos depois. Qual que seria a melhor opção? Eu sei que a doutora falou, mas se puder repetir, muita gente não viu ainda. Qual a melhor opção de hidratar as mãos depois que eu lavo a mão ou passo álcool gel? Sim, depois que você lavar as mãos, eu estou fazendo isso. Eu lavo minhas mãos, eu passo álcool gel, espero um momento, daqui a pouco minha mão começa a ressecar, aí eu vou lá e passo hidratante. Então eu Entendi. faço isso. Então eu lavo as mãos, passo álcool gel e depois passo o hidratante. O hidratante tem que estar por último. Na verdade, o hidratante é muito bom, assim, a sensação que dá. E sabe, eu gosto muito. Não vou falar aqui porque eu sou suspeita, porque eu passo hidratante para todo mundo. Hidratante e filtro solar eu passo para todo mundo. Tá certo. Tem mais duas perguntas aqui, mas eu vou ajudar o doutor aqui, o doutor Eduardo. Abraço, doutor. Ele está perguntando aqui se ele pode atender um paciente. Ele é idoso, ele já tem mais idade, e se ele pode atender um paciente que teve Covid dia 13 de março. Na verdade, vou aproveitar aqui para responder, se a doutora quiser complementar. Os pacientes, o diagnóstico, ele é feito com o RT-P, agora falando direto para o doutor aqui, né? Com Tá. RT-PCR, com IgM e IgG. E usando esses três, a gente consegue diagnosticar se o paciente está no começo, no meio ou no final desse processo. E quando tiver o IgG e não tiver mais IgM, é que ele está na fase chamada de cura. Mas o paciente ele pode ser transmissor enquanto ele tiver PCR positivo. Então, a indicação seria fazer a coleta desse paciente de PCR antes do procedimento. Faz a coleta no dia anterior, doutor, e aí o senhor vai saber se ele tem carga viral, porque ele pode ter carga viral mesmo com IgG positivo já. Tem carga viral, não atende. Essa seria a minha recomendação. Desculpa te cortar, quer complementar, doutora? Eu volto para Não, as tá perfeito, perfeito, Tá, Ivan. tá Perfeito. joia. A outra pergunta fizeram sobre dermatite atópica. Sim. E como que pode fazer para aliviar a dor e a coceira que tem com dermatite atópica? Então, na verdade, o manejo da dermatite atópica não é só a hidratação faz parte do tratamento, mas aí precisaria, cada caso é um caso, né? Então, basicamente, precisaria entrar com anti-histamínico, que é antialérgico via oral, às vezes com corticoide tópico. A hidratação é de suma importância, temperatura da água não pode estar muito quente, né? Os banhos têm que ser rápidos. Então, é todo um conjunto, é todo um contexto, né? Cada paciente é um paciente. Mas, a princípio, o paciente com dermatite atópica, ele precisa ser muito bem hidratado, muito bem orientado, porque a coceira é absurda. Igual o Tá. paciente é uma coceira absurda. Então, assim, o dermatologista ele tem que estar assim, uma relação bem próxima, né, do paciente atópico, da criança com atopia, com a família. A gente tem que orientar os pais muito bem, né, porque a criança, se é criança, não sabe ir lá sozinho passar o hidratante. Então, os pais têm que ir lá depois do banho e explicar, entendeu? Então, enfim, é assim que funciona. É chato, né? Porque a gente não também, nesse tipo de patologia, a gente não consegue remissão e períodos ali de recrudescência da doença, né? Sim, Então, esse controle ele realmente tem que ser feito perto, tem que andar junto da doutora mesmo, porque vai ter momentos de melhora, momentos de piora, existem momentos de controle, né, mais sim, adequado, sim. mas doutora, eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Perguntaram, né, já que estava falando de bebê, e se apresentar molusco contagioso? A mãe deve levar essa criança agora para o consultório para já ver, ou ela deve aguardar ou passar a pandemia para avaliar no consultório, doutora? Eu acho que, assim, eu atendi paciente com molusco, vai muito
da mãe, né? Porque o molusco é uma doença viral também e pode se espalhar. E a paciente, a única paciente que eu atendi, não quis fazer procedimento, né? Não quis, ela só queria essa informação mesmo. Ela falou, doutora, eu posso esperar? Eu falei, pode esperar. Mesmo estando de máscara, tal, ela não se sentiu segura em fazer o procedimento. Então, assim, não tem problema, pode esperar. A gente pode ter outras alternativas, não são muitas, mas para retirar esse molusco, tentar um tratamento em casa, né? Não necessariamente ter que correr pro consultório para fazer o procedimento, entendeu? Aham. Não, super, super interessante mesmo. E o Agora, eu queria... atópico tem uma tendência maior a ter molusco contagioso, né? Então, Olha só. isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Então, por isso, da hidratação, de novo, a tudo aquilo que eu já falei, entendeu? Aham. Então, o paciente atópico é um paciente que deve acompanhar regularmente, né, ser acompanhado regularmente por um profissional dermatologista, né, um médico dermatologista, para garantir uma qualidade de vida, literalmente, e evitar, inclusive, infecções secundárias, né? É muito mais Exatamente, fácil prevenir do que remediar nesse caso, né? exatamente, é isso E mesmo. tá certo. A outra coisa que perguntaram aqui é sobre coceira na pele. O que que passa, doutora? É Depende, dureza, hein? né? Isso é dureza, depende, né? A gente precisa avaliar, né? Não dá para eu falar assim, coceira na pele, abre um leque, né? Prurido aparecer, né? Tem um livro dessa grossura, o que causa coceira na pele. Não dá. Não dá. Desde escabiose, né? Que é a sarna, até uma dermatite. Então não dá para falar. E até outras doenças, né, sistêmicas, né? Às vezes problemas hepáticos, uma retenção ali, uma obstrução Renais, né? Problemas renais crônicos, né? renal crônico. Pode ter um monte de coisa. Até É, um linfoma pode dar coceira na pele, a gente tem que isso. descobrir, mas isso é muito. Cada caso é um caso. Isso. Tem como resolver, mas a gente tem que olhar esse paciente no olho, né, doutora? Não tem, Exatamente. não tem muito jeito, não. E eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que o assunto está muito na moda, está muito em voga, né? Falando de Covid e de medicamento, né? A tal da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? E aí? Eu tomo esse negócio, eu não tomo esse negócio, eu jogo fora as caixinhas que eu já comprei, eu tomo todo dia no almoço. Olha, Como é que é isso, doutora? olha, não tem nada comprovado, né? Então, os estudos que até o momento são estudos in vitro, né? Então, não tem nada comprovado da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é um antimalárico, né? Usado já faz muito tempo, né? Nós, dermatologistas, usamos para doenças autoimunes, então artrite reumatoide, para lúpus, mas uma dosagem inferior que é a que está sendo preconizada agora para o Covid. Quer dizer, uma Então, medicação que é habitual do dermatologista, faz parte do bulário do dermatologista, então. exatamente. Agora, você vai usar, você tem que, né, tem que saber, tem que ter evidência científica que isso, né, você não pode sair usando uma coisa que você não sabe se está realmente, se está ajudando ou se está prejudicando, o que vai acontecer. Num momento de estresse lá, de coisa, por exemplo, o que temos para fazer, né, num estágio avançado da doença, tudo bem, eu acho que tudo vale. Mas, assim, o que aconteceu, que as pessoas chegando na farmácia e realmente quem precisava usar não poder conseguir comprar medicação. Então, paciente com lúpus, paciente com artrite reumatoide, chegar na farmácia e não conseguir comprar medicação, isso para mim foi demais. Então, assim, Porque são pelo pacientes amor que sofrem, né? são pacientes que sofrem, que já tomam a medicação há muito tempo, que precisam muito da medicação, que já está tudo comprovado, que realmente a medicação faz efeito. Então, assim, não tem porquê. Eu realmente não sou adepta Certo. dessa atitude. Realmente não faz parte. Eu sou muito chata. Agora, não,
é científica, é cuidadosa, é isso que dá segurança. Porque nós somos pessoas da ciência, né? A gente não faz as coisas porque acha, né? A gente Sim, faz as coisas porque tem evidência científica. Inclusive, se achismo, alguém né? promete para Achismo. você, né, uma solução mágica que nenhum outro médico tem, só ela tem, abre o olho, né? Ah, Porque, ex- né? Agora, exatamente. mudando completamente de assunto, vamos falar do negócio agora sério, porque o pessoal está perguntando aqui, e isso eu acho que é o mais importante. Esquece doença, esquece Doença. dermatite, esquece tudo isso. Eu quero saber o seguinte, doutora. Eu posso ir lá, a mulherada está perguntando aqui, eu posso ir lá fazer o meu Botox nessa pandemia ou eu devo esperar? Pode, Não, é pode. importante as pessoas saberem, é Sim. verdade. Ivan, na verdade, assim, a cosmetria é uma área da dermatologia, né? Ela Tá? veio, nós estudamos para fazer isso, né? E por que não fazer, né? Sendo bem Aham. feita, e por que não fazer? No Aham. momento, no primeiro momento, eu estava bem assim, ai, não, 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 mas eu acabei atendendo várias pacientes, algumas pacientes muito se sentindo com autoestima baixa, entendeu? Isso é importante. Isso também interfere na imunidade, se for parar para pensar. Exatamente. Ela falou, eu preciso que você faça o Botox, eu preciso. Então, assim, como que eu vou falar para essa paciente, para ela não fazer, eu não fazer o Botox nessa paciente nesse momento, se eu estou protegida, a paciente está protegida, o consultório está respeitando todas as normas de segurança, não tem por que não fazer, entendeu? Então, assim, a partir do momento que o paciente te procura, né, então com aquela queixa tem que ser valorizada, tem que ser levada em Uhum. consideração. Então, a cosmetria é uma subespecialidade da dermatologia e que a gente tem que fazer bem feito, né? Assim como tratar a doença, a gente tem que fazer a cosmetria muito bem feita. Então, Uhum. eu acho que não tem por que não fazer. Se tiver tudo certo, O paciente ó, está saudável, não está com doença ativa, sim, está controlada, né? isso, Não, não tá com não. nenhuma infecção na pele, porque se tiver com infecção, não pode fazer. Tanto botox, como preenchimento, como laser. Isso não pode fazer, mas isso não pode fazer nunca, quando não é só porque agora, na época do Covid, né? Então, antes também, você faz uma anamnese para saber se o paciente pode ou não fazer aquele procedimento dermatológico e se realmente aquilo que ele quer se faz sentido naquele momento, porque não é tudo que o Uhum. paciente quer que eu faço, né? Então, É. assim, eu quero fazer botox, lógico que toda mulher precisa de um botox Sim. depois de uma certa idade. É. Agora, mas não é porque ela quer que, né? Então precisa de uma Uhum. avaliação, lógico, uma avaliação de um especialista para depois Aham. pra eu indicar o real, os procedimentos e não tem por que não fazer. Então a gente faz sim. Eu faço. Aham. E preenchimento também pode fazer, peeling também pode fazer. Sim, a mesma coisa, Ivan. A mesma Uhum. coisa. Então, assim, eu não vou. Se o paciente vem com essa queixa dermatológica, né, da cosmetria, não tem por que eu não oferecer esse tratamento para ele. Agora, Aham. eu não vou sair oferecendo assim do nada. O paciente veio com uma dermatite, um eczema nas mãos, eu, vamos fazer um botox? Não, não é assim que funciona, né? Aham. Então, mas eu deixo o paciente à vontade, entendeu? Tá certo. Doutora, eu vou te cortar, porque nós temos exatamente 1 minuto e meio de transmissão ainda, mas o É pessoal mesmo. começou a fazer várias perguntas, o pessoal falando, eu quero saber mais disso, mas assim, a gente pode até marcar um outro dia e a gente falar Sim, sobre esse assunto, já que tem esse sim. interesse, falar sobre botox, preenchimento, peeling, essas coisas, né, É, quando indica, mas eu claro, queria claro. pedir, nesse último minuto restante, quais são as suas considerações finais? Que mensagem a senhora quer deixar? Olha, eu acho assim que nada acontece por acaso, Ivan. E a gente está passando por um momento, né? Um momento delicado, um momento. Eu até me emociono para falar isso. Mas vai passar, né? Então a gente tem que ficar com a cabeça boa,
para poder enfrentar isso daí. Porque depois que passar, que adianta você não estar com a cabeça boa? Como que eu vou fazer se eu não estiver bem? Como que eu vou poder clinicar? Como que eu vou poder atender meus pacientes? Entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem que fazer o máximo que puder, ajudar o outro, ajudar o próximo, ficar em casa, né? Pensar no coletivo, não pensar nele próprio, né?